Eu acho que os nossos cineastas consagrados estão no momento de baixa. Alguns, digamos, mais veteranos saíram da cena internacional, né? Os cineastas ligados ao cinema novo não fazem mais parte da cena internacional, né? Porque antes eles entravam, ainda que com filmes ruins, eles entravam em Cannes pela, digamos assim, pela herança cinema novista, né? Então a gente teve filme ruim do Cacá Diegues sendo exibido em Cannes, tivemos até não cinema novistas, mas que herdaram na década de 80 o prestígio do cinema novo, como o caso do Babenco, que também foi com filmes ruins para Cannes, né? E após essa geração cinema novo, imediato pós-cinema novo, a gente tem, digamos, o nome do Walter Salles como o grande nome dos anos 90 para cá, em termos de inserções internacionais em grandes festivais, seguido depois do Karim Ainuz, né, do Fernando Meirelles, e de uma maneira muito particular e que eu acho que não vai seguir esse caminho, o José Padilha, né, porque eu acho que foi para um outro lugar agora. Um lugar mais industrial, mais hollywoodiano e desvinculado, digamos, da ideia de um cinema de autor mais contundente, né? Então tem isso, quer dizer, os nossos cineastas de cacife não estão fazendo grandes filmes e eventualmente entram porque tem o cacife. E os cineastas, digamos, que estão surgindo aí dos anos 2000 para cá, ou mais especificamente nos últimos 8, 9 anos, mais vinculados aí sim à nossa programação, eles estão justamente nessa fase do sair de lugar nenhum para algum lugar. Esse algum lugar eu acho que eles alcançaram, né? Os filmes estão viajando, estão entrando nas mostras paralelas, eventualmente estão ganhando prêmios em festivais menores, mas é como você falou, esses cineastas ainda não são cineastas cacifados, não estão ainda com, digamos, agentes internacionais, colocando eles aí mais próximo do poder central dos festivais, né? Mas estão ocupando espaços e acredito que a médio prazo, ou eventualmente a curto prazo, no caso específico de alguns cineastas e alguns filmes, eu acho que vai ser um curso natural das coisas adentrar a esse filé mignon aí dos festivais internacionais, as competitivas, entrar em Cannes. Mas, de fato, digamos, não é o momento agora. Acho que esse momento sobretudo nos últimos anos, o de firmar uma nova geração de autores que está ainda muito incipiente, ela é volumosa, mas no caso a caso, eles estão ali, digamos, na adolescência autoral, né? E essa maturidade necessita de mais filmes, de mais entradas em festivais, para até você chegar, digamos, no coração ali da coisa. Se chegar no coração da coisa para o autor individual, individualmente falando, também, não significa que ele vai ficar lá para sempre. Porque às vezes você chega em Cannes e vai com 1, 2 filmes e não volta mais também, né? Então, quer dizer, não estou nem pensando em alguém que vai estar sempre, mas você ter 1, 2, 3, 4, 5 cineastas em condições de adentrar a esse primeiro time internacional nos festivais internacionais. Eu acho que a gente está num momento de transição, mas a gente tem com o que transitar. Eu acho que isso que precisa ser destacado, assim. Nós temos um número razoável de jovens autores em condições de ter uma carreira muito interessante que está em processo ainda de maturação. A participação internacional ela é importante, em primeiro lugar, para o diretor que está com o filme fora do Brasil. Isso ajuda em alguma medida nos filmes seguintes do diretor, isso de alguma maneira é uma valoração para o percurso do diretor. É bom para o filme em si, porque isso pode abrir portas para o encaminhamento dele, sobretudo lá fora. Eu não acho que isso funciona aqui dentro. Eu não acho que participar de Roterdã, de Berlim, ganhar um prêmio em São Sebastião, altera qualquer tipo de mecanismo de distribuição e exibição no Brasil. Ele não vai ter vida mais fácil por isso. Acho que as premiações não ajudam no mercado, no nosso mercado.
mas elas podem, digamos, ajudar numa inserção dos envolvidos com os filmes selecionados para os festivais internacionais na Europa, sobretudo na Europa, né? Mercado, digamos, principal dos nossos filmes autorais. Então, assim, e acho que ela tem algum tipo de componente positivo para a imagem de um cinema brasileiro autoral, digamos, mais jovem, que é o perfil de cinema brasileiro hoje, que tem se inserido nos festivais internacionais. Não estou falando de Cannes, onde ainda, digamos, a assinatura, o cacife, né, do cineasta, do ponto de vista internacional, ainda pesa muito, né? Mas nos outros festivais, como Locarno, Toronto, San Sebastián, o Sundance, Roterdã, Berlim, eu acho que é mais importante, digamos, o projeto, o filme, do que necessariamente o peso da assinatura. E aí, é claro, se você tem uma cinematografia que está adentrando aos festivais internacionais, isso do ponto de vista da imagem dessa cinematografia lá fora, isso é positivo, tá? Mas eu honestamente tenho muita dúvida sobre o verdadeiro efeito que isso tem aqui para dentro. Eu relativizo muito esse eventual êxito internacional, que é um êxito também, digamos, parcial, né? Mas é importante. Mas eu questiono muito se ele reverbera positivamente para nós aqui dentro. Eu tenho muita dúvida. Não acho que haja uma reverberação significativa. Quer dizer, o que a gente não pode é estimular os filmes ou fazer uma pressão em cima dos filmes para que eles se tornem mais comerciais para adentrar aos festivais internacionais, porque senão nós estamos transformando os festivais numa espécie de multiplex do cinema de autor, né? Quer dizer, preciso me adequar para entrar ao multiplex de Cannes. E aí eu sou contra. Aí eu prefiro que os filmes não entrem em Cannes, mas que eles carreguem uma expressão dos seus cineastas. Eu acho que isso é o principal e o primordial. Se os festivais querem abrir espaço para essas autoralidades mais radicais, ótimo. Agora, o que eu acho é que as autoralidades não podem se domesticar para criar uma espécie de cinema internacional standard. Porque esse cinema internacional standard já existe. E acho que o Brasil não tem muito a contribuir com ele, porque ele já está firmado. Nós só vamos adentrar a ele por esse caminho, de uma certa forma, fazendo parecido com o que os europeus fazem. E aí eu não vejo muito sentido em você falar em cinema autoral para fazer um cinema autoral parecido com o que já está estabelecido. Eu acho que eu só acredito numa autoralidade que ela desloque as coisas como elas estão estabelecidas. Então eu acho que quando eu digo que os cineastas estão num processo de maturação, é numa maturação, sobretudo, de uma assinatura, de uma carreira, de uma filmografia, dos contatos internacionais. Não estou dizendo que eles estão em uma maturação rumo a um cinema mais comercial. Que se isso acontecer, que seja, digamos, por um processo natural desse amadurecimento deles, mas não para entrar em determinados festivais. Mas que existe, digamos assim, um certo modelo standard, com suas variações, claro, de cinema autoral internacional, existe. E acho que isso, disseminado, é um pouco a morte do cinema autoral. É você criar uma espécie de Hollywoodzinha dos grandes artistas, dos artistas assim chamados no circuito de festivais, entendeu? Mas eu acho que você acaba entrando numa lógica de comércio, de formas, de comércio, de mercados, quer dizer, você acaba deixando de discutir o que é verdadeiramente a autoralidade, os filmes, as propostas, as estéticas, para discutir simplesmente que cinema nós europeus queremos ver de vocês brasileiros. E eu acho que eles não têm que pautar os filmes brasileiros que são feitos aqui. Aqui em Tiradentes, já em anos anteriores, vieram curadores com esse discurso de que vocês devem fazer filmes menos pessoais, vocês devem fazer filmes mais universais. Mas eu, honestamente, acho que curador não deve ter como uma das suas prerrogativas a palavra deve. Você deve fazer alguma coisa, né? Quer dizer, o curador não tem que determinar que tipo de cinema os realizadores vão fazer. São os realizadores que fazem e os curadores veem o que é que tem ali à disposição para colocar ou não na tela, né? Mas essa ideia de uma pauta
para o cinema brasileiro, que ele deve ser menos isso e mais aquilo, eu acho insano. Eu acho que a gente não deve entrar nesse caipirismo que eu acho que existe, de nos submetermos a formas pré-estabelecidas de como devemos nos comportar. E acho que aí, assim, se o preço for, digamos, uma perda da expressividade, da autoralidade, da singularidade dos filmes, não vejo muito sentido em entrarmos nesses festivais mais importantes. É preferível ter um cinema à beira dos festivais mais importantes, mas que ele tenha algum nível ali de sinceridade, honestidade autoral. Mostra Aurora, quando ela surgiu nos seus primeiros anos, ela não tinha digamos assim, uma pauta estética. Ela tinha uma circunscrição de que tipo de filme, com que tipo de filme nós iríamos trabalhar e com que tipo de filme nós não iríamos trabalhar nesse segmento. A começar pela sua regra de só termos filmes de diretores até o terceiro longa. Isso já determina muita coisa. Isso significa que estamos trabalhando, então, com filmes de cineastas ainda inexperientes, ainda em começo de filmografia, com orçamentos muito baixos, eventualmente que não estão ainda ganhando editais, né, com outro modo de produção. Isso determina que essa programação, ela inevitavelmente, quando você limita em número de longas-metragens, no contexto atual, você acaba abrindo, por exemplo, para procedências regionais diversificadas. O que é mais difícil quando você está trabalhando como o Festival de Brasília, por exemplo, todo mundo compete com todo mundo. Júlio Bressani vai eventualmente competir com Frederico Machado do Maranhão, né? Ou Frederico Machado não vai entrar em Brasília porque vai estar competindo com os principais cineastas do Brasil. Quando você limita em 3, abre-se essa possibilidade de pegar um estreante da Paraíba, um do Maranhão, né? Quer dizer, diversifica mais a origem. Isso é uma consequência, isso não é uma busca, isso não tem uma cota, né? A questão do baixo orçamento, a questão da inexperiência, acaba inevitavelmente também que a gente trabalha em cima ali de inscritos que tem filmes ainda irregulares, que tem filmes ainda com uma certa precariedade, não técnica, mas uma precariedade material, né? E que, por estarem no começo da filmografia e com uma produção de muito baixo orçamento, baixíssimo orçamento, né? Alguns com orçamento muito inferiores a orçamentos de curtas-metragens de editais, inevitavelmente você tem filmes mais ousados, porque são filmes muito descompromissados com qualquer tipo de pressão, né? Com distribuidor, exibidor, produtor, quer dizer, você não gastou nada, portanto, você não precisa também arrecadar nada, você não tem que agradar ninguém. São jovens, eu acho que jovem não tem que agradar ninguém, entendeu? Isso deixa para quando você ficar mais velho e ter que começar a fazer as negociações. Então, esse cinema não negociado, digamos assim, mais exigente, ele acaba sendo a tônica da Mostra Aurora. O que não significa que haja só um tipo de filme dentro desse espectro, né? Eu acho que a Mostra Aurora, assim, o discurso sobre a Mostra Aurora, ele com o tempo ficou mais forte do que as prerrogativas da Mostra Aurora. E o discurso sobre a Mostra Aurora não é a curadoria que constrói, são as repercussões. E eu acho que se criou uma imagem da Mostra Aurora um pouco engessada, que não corresponde, se você for pegar todos os 7 filmes nos últimos 7 anos, já são 49 filmes, mais os 7 de agora, 56 filmes exibidos na Mostra Aurora. Se fizermos uma mostra desses 56 filmes, nós vamos ver muitas diferenças entre os filmes, né? Não existe uma cara só de filme jovem, barato, de autor. Existem várias. Mas eu acredito que o discurso crítico, o discurso jornalístico sobre a Mostra Aurora, positivo e negativo, porque ela também é muito atacada por alguns segmentos mais conservadores da imprensa, ele se fecha numa coisa só, que é o do filme difícil, do filme experimental, do filme dos tempos mortos, dos filmes em que nada acontece com o personagem. Quer dizer, você pega 4, 5 filmes que tiveram destaque nesses 7, 8 anos e acaba transformando-os em emblemas da Mostra Aurora.
Mas é preciso lembrar que a Mostra Aurora já premiou A Cidade é uma Só, do Adilei Queiroz, que não se adequa a nenhum dos clichês que se escreve ou que se fala sobre a Mostra Aurora. Teve uma menção honrosa para Branco Sai, Preto Fica, do Adilei também, que não tem nada a ver com esta cara que se colocou na Mostra Aurora. Acho até que os dois filmes premiados nos últimos 2 anos, A Vizinhança do Tigre e Dias com Ele, né, do Afonso Cho e da Maria Clara Escobar, não também estão dentro desta faceta da Mostra Aurora. E eu mesmo vejo uma mudança dentre os selecionados na Mostra Aurora ao longo dos anos. Eu acho que os filmes tinham, numa parcela dos filmes, nas ficções sobretudo, uma coisa muito subjetiva, interiorizada, um cinema muito voltado para um certo mundinho assim, de difícil acesso. E acho que nos últimos anos a gente tem selecionado filmes que há uma relação com o mundo propriamente dito, com o mundo externo, com o mundo concreto, que começa a se evidenciar. Acho que os filmes do Adilei, por exemplo, são muito evidentes disso. Acho que A Vizinhança do Tigre é muito evidente disso. O HU, que é um filme que também foi premiado pelo Júri Jovem na Mostra Aurora, dirigido pelo Pedro Urano, é um filme super político, é um filme que tem uma perspectiva histórica, né, da arquitetura, do modernismo. Então, existem algumas facetas nessa Mostra Aurora. Mas eu concordo que entre os inscritos existem, digamos, filmes que parecem estar querendo se adequar a uma certa cara de Mostra Aurora. Esse ano, por exemplo, eu recebi muito filme falsamente marginal, sabe? Que quer ser marginal, que quer fazer uma homenagem à geração dos cineastas marginais, que tem no Rogério Sganzerla um verdadeiro Deus, mas você percebe que são propostas ainda muito frágeis e que não tem uma autenticidade ali. Eles são filmes que querem parecer alguma coisa, mas eles não são de verdade, né? Então isso eu acho que o principal filtro na hora da seleção é ter uma certa sensibilidade, porque isso cada vez é maior na curadoria, você ser sensível a algumas coisas mais do que você ser totalmente lógico e racional. Mas ter uma certa sensibilidade para perceber onde é que está alguma coisa ali de autêntica, de singular, no sentido de só aquele cara poderia fazer aquele filme daquele jeito. E aí eu acho que, por exemplo, pegando a programação desse ano, eu acho que os filmes que estão na competição da Mostra Aurora são filmes que só poderiam ser realizados pelas pessoas que realizaram, nos lugares em que foram realizados, nas condições em que foram realizados e com a ordenação de planos que está lá. E eu não estou dizendo que ela é a ideal, e que eles são grandes filmes, mas são pequenos filmes assim que eu sinto uma necessidade muito grande dos seus realizadores de fazerem estes filmes e de fazerem estes filmes desta forma, não para entrar em festival internacional, não para ter uma comunicação maior com o público e nem para ganhar a Mostra Aurora, mas simplesmente porque é o filme que eles têm que fazer e desta forma. Então acho que a Aurora está muito mais vinculada a essa ideia de uma liberdade autoral para se chegar, digamos assim, mais próximo do filme que melhor expressa os realizadores, e não o filme que vai conquistar a tenda, entendeu? Porque eu admito que alguns filmes têm ali uma relação de quase briga com o espectador, mas, por outro lado, essa quase briga com o espectador é o que faz deles filmes muito autênticos. E aí eu prefiro, às vezes, uma boa briga com o espectador do que um falso movimento de sedução do espectador, mas onde o realizador parece não estar lá no filme. Ele só quer ser uma espécie de mestre de cerimônias agradável para com a plateia. E aí eu acho que nada contra esse tipo de cinema, nada contra esse tipo de filme, mas eu diria que a Mostra Aurora não é o lugar para esse tipo de cinema que por princípio, quer primeiro seduzir antes de expressar alguma coisa. O que não significa que os filmes não possam fazer as duas coisas. E eu acho que eu citei o Adilei, que dentro da Mostra Aurora, eu vejo, pelo menos, elejo o Adilei como o autor que melhor tem feito isso. Seduzir, provocar, eventualmente ir contra o público,
mas eventualmente também fazer esse público levantar. Mas não para agradá-lo, mas porque é a forma dele se expressar, uma certa forma mais sedutora.